E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 24 de junho. Neste conteúdo de agora, vamos conversar muito sobre a classificação. O Botafogo continua fazendo história na Copa do Mundo de Clubes. Estamos classificados para as oitavas de final. O Atlético de Madrid voltou para casa e o Botafogo vai enfrentar a equipe do Palmeiras, tá bom? Quero conversar com vocês um pouquinho do que aconteceu na partida de ontem e quero falar também tudo que o Botafogo já faturou até aqui relacionado à grana. Quero falar um pouquinho dos próximos adversários do Botafogo, porque a gente enfrenta o Palmeiras, vamos passar do Palmeiras, depois a gente pode enfrentar o Bayern, o próprio Manchester City. Quero conversar um pouquinho sobre isso tudo. Inclusive, cara, o Botafogo passou em segundo. Claro, a gente queria ter passado em primeiro, mas o Botafogo passou em segundo. E por conta disso, o Botafogo empurrou o Flamengo para enfrentar o PSG nas quartas. Então o Flamengo vai pegar agora ou Benfica ou Bayern e depois o Flamengo pega o PSG. Poderia ter um confronto Botafogo e Flamengo, mas não vai acontecer isso não, porque ontem o Botafogo empurrou o Flamengo para pegar o PSG. E vamos ver se eles são brabos, né? O brabão, o malvadão. Vamos ver se o malvadão vai dar conta do PSG, assim como o Botafogo deu, se eles passarem do Benfica e do Bayern. Gente, tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Eu não garanto para vocês, cara, lives essa semana, porque eu tô numa correria. Eu nem tô conseguindo gravar direito essa semana, tô resolvendo algumas coisas, eu tô realmente na correria. Então vamos ver se lá para quinta-feira talvez eu consiga fazer live. Claro, vai ter vídeos aqui no canal, mas lives eu não garanto para vocês, porque essa semana tá corrida. Pelo menos até sexta-feira eu tenho algumas coisas para resolver, então não garanto para vocês, tá? Olha, vamos fazer a análise um pouquinho, falar do jogo de ontem. O Botafogo está nas oitavas do Mundial, perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0, gol ali aos 40 minutos do segundo tempo do Griezmann, lá no estádio Rose Bowl, em Los Angeles. O Botafogo ficou ali com 6 pontos, o PSG na liderança com 6. O próprio Atlético de Madrid também ficou com 6 pontos, mas o Botafogo no saldo de gols ali no regulamento acabou se classificando. Claro, o Botafogo poderia perder o jogo por 2 gols de diferença, mais do que isso a gente estaria fora. Então o Botafogo está classificado, o Botafogo passou no grupo da morte. Tô vendo algumas pessoas da imprensa querendo desdenhar, querendo falar da vitória do Atlético de Madrid ontem, mas não caiam nessa, vamos comemorar, porque muitos nem acreditavam na classificação do Botafogo, e o Botafogo está classificado no grupo da morte. E eu quero dar minha opinião aqui, deixando claro, o Botafogo, nessa primeira fase, foi o time mais efetivo e mais inteligente nessa Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo soube ganhar do PSG e jogou na retranca. Quem é que bate de frente com eles? O Botafogo ganhou o Seattle e ontem fez um jogo ali que eu vou falar daqui a pouco sobre essa partida contra o Atlético de Madrid, mas eu quero deixar claro que, na minha opinião, o futebol mais efetivo, mais inteligente nessa primeira fase toda da Copa do Mundo de Clubes é a do Botafogo. Faltou um pouquinho disso ontem, né?
de ser um pouco mais efetivo, mas o Botafogo ontem estava errando muito passe na saída de jogo. O Botafogo teve oportunidades no contra-ataque e não conseguiu dar sequência. Por exemplo, o Savarino, vamos falar já um pouquinho do jogo, o Botafogo ali com o jogo controlado, né? Uma grande partida ontem do Botafogo, apesar da derrota. 9 minutos do primeiro tempo, cara, o Savarino entrou sozinho no contra-ataque, chutou ali, o goleiro Oblak pegou. O Botafogo teve ali uns 2 contra-ataques que o goleiro do Atlético de Madrid salvou, né? Fez grandes defesas. E o Botafogo teve outras oportunidades também para criar contra-ataques, mas errando muito ali o último passe, errando a saída de jogo. O time também estava cansado, gente. O time do Botafogo tá cansado também. Fez uma partida sensacional contra o PSG e ontem o desgaste também era para o Botafogo. A gente fala muito do sol, do calor pro Atlético de Madrid, mas isso era pro Botafogo também. O Botafogo tava jogando debaixo do sol, o Botafogo tava com desgaste e a gente não pode esquecer isso. 5 minutos depois ali uma outra chance, né? O lançamento do Alan, o Arthur chutou de fora da área, desviou na zaga, passou perto. 20 minutos ali do primeiro tempo, o Atlético de Madrid começou a apertar um pouco a gente, né? Isso era normal também, eles precisavam do resultado. Até os 20 do primeiro tempo o Botafogo estava com o jogo controlado, depois eles vieram um pouco para cima, mas ali também muito desorganizado, vindo de qualquer jeito, e o Botafogo, como eu disse, errando passes na saída de jogo. O zagueiro Barbosa, cara, que mundial que o Barbosa tá fazendo, mas ontem o Barbosa errou algumas saídas ali de bola, saída de jogo, tava dando uns sustos ali na gente de vez em quando, mas, cara, o Barbosa, ele tá entrando pra história de se não o maior zagueiro da história do Botafogo. Que jogador é o Barbosa. Enfim, então eles vieram um pouquinho pra cima, mas o Botafogo sabia se defender. E ali nos acréscimos teve um pênalti, que eu não achei pênalti, mas eu já cansei de ver pênaltis assim sendo marcado contra o Botafogo, né, o lance do Gregóry, mas o VAR chamou e ainda bem que o VAR acabou ali ajudando o juiz a não dar o pênalti. Tá no segundo tempo, o Botafogo volta com o mesmo time. O Atlético de Madrid colocou o Griezmann para pressionar mais o Botafogo. Eu teria mexido no intervalo. Eu acho que o Botafogo ele tinha que se fechar um pouquinho e ter velocidade na frente, porque o segundo tempo o jogo estava 0-0. Eles iam vir mais para cima ainda, mas o Renato Paiva ele não mexeu, né? Talvez eu teria colocado já ali no intervalo o Cuiabano, que não foi bem ontem, entrou depois, mais uma partida que o Cuiabano não vai bem, mas enfim, eu já teria colocado o Cuiabano no intervalo. Eu não sei se o Matheus Martins estava no banco, mas a gente precisava de arranque, a gente precisava de velocidade no segundo tempo, porque eles viriam para cima, né? Aos 21 minutos ali, depois dos 20 minutos, o Botafogo já tinha colocado o Newton no lugar do Alan, o Cuiabano já tinha entrado, depois Matheus Ponte, Montoro. Cara, que jogador é o Montoro, hein? Que personalidade é o Montoro. Meu Deus do céu, que jogador está se mostrando ser. O Cuiabano, aos 21 minutos do segundo tempo, cruzou uma bola para o Igor Jesus, antecipou a marcação, finalizou, e uma defesaça do Oblak, tá? Depois ali, cara, um jogo muito físico, muito brigado. Aos 40 minutos do segundo tempo, gol do Atlético de Madrid, do Griezmann, e foi isso. Então a partida, realmente o Botafogo soube jogar, soube controlar, sofreu um pouco, teve a oportunidade de matar o jogo também, faz parte, e o Botafogo está classificado para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes, num grupo com PSG, Atlético de Madrid, que volta para casa, e Seattle Sounders. Ontem tivemos 22 mil torcedores lá no Rose Bowl, e lembrando que o Gregóry está suspenso. Eu já falei aqui do Gregóry uma vez, mas eu não vou entrar nessa polêmica de novo. Eu acho um jogadoraço, é um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo de Clubes. Eu sou muito fã do Gregóry, eu não quero que ele saia do Botafogo, mas eu entendo que ele é o homem do primeiro combate, ele é o cara que chega para desarmar, ele vai cometer ali um equívoco, uma coisa ou outra, como o lance do pênalti que o VAR acabou anulando. Já tivemos a expulsão na final da Libertadores, tivemos a expulsão na Copa do Brasil contra o Bahia, e o Gregóry, ele poderia ter evitado o cartão amarelo ontem para enfrentar o Palmeiras.
Eu já falei, se fosse... Eu sei que são posições diferentes ali. O Gregore é mais marcador, mais aquele cara ali de chegar desarmado que o próprio Marlon Freitas, que a galera fala que o Marlon Freitas não marca tanto. Mas essas atitudes, essas situações que o Gregore faz de vez em quando, se fosse o Marlon Freitas fazendo, as críticas seriam totalmente diferentes. Eu já falei, repito, eu mantenho minha opinião. A galera passa um pouco de pano para as coisas que o Gregore faz. Repito, é um grande jogador, tem crédito, mas assim, o que o Gregore faz de vez em quando, se fosse o Marlon Freitas fazendo, o Marlon Freitas seria massacrado. E agora a gente não tem o Gregore para enfrentar o Palmeiras. Vamos ver se o Renato Paiva vai manter o esquema, se vai colocar ali um outro volante, ou se ele coloca o Montoro e joga ali com Alan e Marlon Freitas. Vamos ver. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Eu quero trazer para vocês valores de quanto que o Botafogo recebeu até aqui e o que ainda está por vir. E eu quero falar também do chaveamento, do que está por vir para o Botafogo também, né? Tem Palmeiras, depois talvez tem Bayern, o próprio City. Enfim, fica aí e já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Primeiro eu quero falar sobre valores, tá? O Botafogo recebeu, cara, só para participar da Copa do Mundo de Clubes, praticamente ali 84 milhões de reais. Depois o Botafogo ganha o Seattle, e depois o Botafogo ganha o PSG. Juntando a vitória do Seattle e juntando a vitória em cima do PSG, mais 22 milhões de reais. Então vai somando 82, 84, mais 22. E agora o Botafogo, por ter se classificado para as oitavas, o Botafogo faturou mais 41 milhões de reais. Então, se a gente juntar praticamente tudo que o Botafogo conseguiu até aqui, o Botafogo já tem nos seus cofres 147 milhões de reais. O melhor ainda está por vir. O Botafogo eliminando o Palmeiras e vamos eliminar, passando para as quartas de final, o Botafogo vai faturar mais 72 milhões de reais. Então você pega 147 mais 72 milhões de reais. Se o Botafogo eliminar o Palmeiras, o Botafogo pode já faturar, indo para as quartas, mais de 200 milhões de reais nessa Copa do Mundo de clubes, tá? Olha, como eu disse na primeira parte do vídeo, no começo, o Botafogo acabou passando em segundo para a derrota ontem. O importante era passar, tá? O importante era passar. O Botafogo passou em segundo para a derrota para o Atlético de Madrid. E o que aconteceu? O Botafogo ele acabou empurrando o Flamengo para pegar o PSG. Porque o Flamengo, né, agora, para pegar o PSG nas quartas, tá? Lembrando que nessa próxima fase, o Botafogo, ele pega o Palmeiras, o Flamengo, tudo vai ser decidido hoje. O Flamengo agora, ou ele pega o Benfica, ou ele pega o Bayern. Isso vai ser decidido hoje. O Flamengo passando do Benfica e o Flamengo passando do Bayern, o Flamengo vai pegar o PSG. Por quê? Se o Botafogo passa em primeiro, o Botafogo pegaria o Flamengo, o Botafogo pegaria o Inter Miami agora. Se o Botafogo passasse em primeiro, o Botafogo pegaria o Inter Miami, que passou em segundo, perdeu para o Palmeiras, e depois o Botafogo pegaria ali o Flamengo nas quartas. E isso deixou os flamenguistas revoltados, porque eles queriam pegar o Botafogo nas quartas, eles já estavam se achando ali na semifinal, na cabeça deles, eles tinham a certeza que eliminariam o Botafogo. Então eles ficaram revoltados, porque eles não vão mais enfrentar o Botafogo e a gente empurrou eles a pegarem o PSG, tá? Agora, falando do Botafogo, a gente passando e vamos passar do Palmeiras, tudo indica que o Botafogo perde o Bayern de Munique nas quartas de final, passando ali numa semi o City. Então, assim, para o Botafogo passando do Palmeiras,
pro Botafogo reencontrar um brasileiro novamente só na final. E seria o Flamengo ou o Fluminense, enfim, mas para ter um outro brasileiro no caminho do Botafogo depois do Palmeiras, só na final. Então realmente ficou assim, tá? Claro, passando em segundo, a gente empurrou o Flamengo para pegar o PSG, mas as coisas pra gente também ficaram dessa forma. O Botafogo pega o Palmeiras, passando do Palmeiras, provavelmente o Bayern de Munique, passando do Bayern na semifinal, provavelmente o Manchester City, e aí a gente tem que ver na final quem a gente pegaria. Mas só um detalhe pra gente finalizar, cara, o Botafogo passando do Palmeiras, o Botafogo pegando o Bayern, o Botafogo pegando o Manchester City, cara, a responsabilidade do Bayern e do Manchester City de ganharem do Botafogo, a responsabilidade é deles. O Botafogo vai jogar tranquilo, o Botafogo vai jogar leve, sem pressão, porque a responsabilidade é do Bayern, a responsabilidade é do Manchester City. E o Botafogo já mostrou contra a PSG que tem competência de vencer qualquer equipe. Então, cara, é muito importante, é questão de honra mesmo a gente eliminar o Palmeiras e depois o que vier a gente vai para cima também, porque temos totais condições de vencer qualquer um nessa Copa do Mundo de Clubes, já provamos isso. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus. Boa terça-feira. Tudo que estiver saindo hoje, 5 horas da tarde eu estou de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, classificado, hein? Grupo da Morte. Fez história mais uma vez. Gosto mais de você do que de mim.